Olá, mais uma vez, Sou Juliana Almeida, psicóloga. Estou aqui para a gente conversar um pouquinho, trocar reflexões, pensar. E hoje vamos entrar em um assunto muito debatido, muito solicitado aí pelas pessoas, que é exatamente esse sofrimento psíquico, essa angústia, o medo, a ansiedade, em um momento único que a gente está passando, que é esse momento da pandemia. Então, quando a gente pensa em situações novas, a gente fica em alerta. Nosso cérebro, poxa, é novo, é desconhecido e a gente fica no alerta. O alerta da curiosidade, certo? E o alerta também e o que vem por aí, O desconhecido. E muitas vezes esse desconhecido vai gerar um medo. Não medo porque o desconhecido gera medo, não. Mas no meu processo, como eu fui criada, como eu vim lá de pequenininha, fui ensinada que tudo que é novo gera medo, e aí a gente vai replicando sem nem perceber esse comportamento de medo. E aí eu começo por aí, para a gente não associar todo medo à ansiedade, que as pessoas associam muito. Eu estou com pânico, Eu estou com isso. O pânico é um medo, realmente, um medo em excesso, gerado por um transtorno ansioso. Então, assim, você não tem síndrome do pânico sem não ter ansiedade, certo? Então, é importante vocês saberem disso. Então, eu não vou ter uma síndrome agora, um pânico, o coração acelerar, sem antes já ter dado indícios de que eu tinha uma ansiedade, certo? Em descontrole. E aí, o que acontece? Como é que eu posso identificar isso? Como eu posso reconhecer isso? E como eu posso me ajudar ou ajudar uma irmã, um irmão, algum familiar que estou em casa? O reconhecimento é a chave agora do momento que a gente está passando. A gente se conhecer mais. Eu digo que esse momento está nos colocando em processo, batendo na porta todo dia da gente. Se conheça, quem é você, como é que está sendo isso para você, Então, quem aí refletiu um pouquinho e falou assim, o que eu estou aprendendo com a pandemia? O que eu ganhei com a pandemia? O que isso está transformando na minha vida? Certo? Porque é nos períodos de revolução que a gente evolui. Não existe evolução sem revolução. O medo causa um desses processos na gente. A gente fica naquela revolução, inquietos, em pavor, mas é o sinal de que uma evolução, de que uma melhora está aí. Quando a gente fala em terapia para alguns pacientes, eu falo, você está preparado para uma guerra aí? E ele, como assim? Eu falei, porque desculpe os transtornos, eu estou em transformação. A transformação, ela não vem sem transtorno, ela não vem sem uma mudança de um objeto, de um sentimento do lugar. A gente precisa de uma revolução para evoluir. Tá? Então, vamos lembrar muito disso. E o autoconhecimento é o processo essencial aí. Eu só me conheço em processo terapêutico? Não. Eu posso me conhecer num exercício diário, eu posso me conhecer numa investigação minha diária, de conversar com meus familiares, de conversar com as pessoas que convivem comigo, de parar um pouquinho e refletir sobre minhas ações, meus comportamentos e também em um processo terapêutico. Tá? Então, o que a gente pode aí, de cara, começar a entender? Como é que eu estou sentindo diante de tantas mudanças? Não vamos negar que as mudanças estão aí. Ah, Juliana, no início foi pior, mas agora está melhor, certo? Agora está melhor o quê? Aí a gente foca no agora, não no que passou, certo? O passou, ele vai ter um significado, ele tem o peso. Mas quando eu quero resolver algo que está incomodando agora, eu tenho que dar uma atenção no agora, certo? Não descartando o passado, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente vai dar para a gente gerenciar de forma melhor as coisas, certo? É que nem quando a gente está com uma dívida, gente, Eu tenho minhas questões de agora, Minhas despesas do momento, e aí eu tenho que o quê? Eu tenho que focar primeiro. Eu vou fazer a listinha das dívidas? Vou, mas eu tenho que focar primeiro no que é agora. O que eu preciso hoje para viver? Eu gasto quanto no mercado? Eu gasto tanto de energia, eu gasto tanto de aluguel. Eu faço minha lista do hoje, do que eu preciso, certo? E depois eu vou para o que eu tenho que pagar, para o que eu tenho que resolver. Aí eu começo a gerenciar minhas finanças, o que eu preciso e o que eu hoje, para sobreviver, para continuar, para estar aí, e o que eu preciso economizar, o que eu preciso me organizar para pagar uma dívida. É o que acontece muito com nossas emoções. Eu tenho que me focar no hoje,
como eu estou hoje. Estou sofrendo, estou ansiosa, estou com medo, né? E como eu estava antes? Como eu era antes? Ah, também sempre fui assim. Não, eu não era assim antes, não. Aí, olha a sacada, aí eu começo a entender o agora e o antes, tá? A ansiedade não é algo que eu digo assim que é construído. Existem os ansiosos e os menos ansiosos, né? Então a gente tem hoje aí a ansiedade como algo que faz parte do ser humano. Você já nasce ansioso, essa historinha que você se tornou ansioso não é, a gente nasce. Os ansiosos são os que pensam mais rápido, são os criativos, são os que vão lá logo na frente, que organizam, que tomam a frente, os líderes muitas vezes. E já falei outras vezes aqui, a gente precisa do ansioso para a evolução, para o crescimento, para tudo. O grande problema da ansiedade, certo, é quando a gente não sabe gerenciar nossa ansiedade. Que aí eu falo gerenciar nossas emoções, certo? Eu não consigo gerenciar um trânsito, né, que não anda, eu não consigo gerenciar minha angústia de ver uma rua lotada de pessoas, eu não consigo gerenciar a raiva porque não está aberto o comércio no dia que eu queria, eu não consigo gerenciar uma impulsividade porque alguém não me obedeceu, né, e eu grito e eu me altero. Aí são gerenciamentos emocionais. Isso também eu não aprendo em escola. Muitas vezes a gente não aprende nem em casa. Certo? Que era para a gente aprender. E muitas vezes a gente não dá essa atenção. Depois da pandemia, estou falando muito sobre isso também. Uma das coisas que a gente vai mais precisar trabalhar com as crianças são gerenciamentos emocionais. Já se falava nisso, já dava sinais da importância disso, e agora mais do que nunca, né? O gerenciamento emocional vai ser super importante. Então, não vou esperar a pandemia passar, eu tenho que aprender a gerenciar agora, porque a pandemia é agora, os conflitos são agora, e eu não posso dizer, quando passar a gente vê isso. Não, certo? Então, como eu gerencio emoções? Reconhecendo emoções. Eu sou impulsivo, pronto, eu reconheci que eu sou impulsivo, e o que eu posso fazer para diminuir a minha impulsividade? Às vezes, evitar pessoas e situações. Então, eu sei que se eu vou para uma festa, eu tenho um som alto, ou eu bebo, eu tenho algum uso de alguma outra substância que altera meu comportamento, né? Altera a minha emoção, eu já tenho que evitar. Isso é sabedoria, gente. Isso é inteligência. É você, né? Já se livrar, ficar distante de algo que você já reconhece que não te faz bem, certo? É que nem a gente tem uma demanda aí com as pessoas que têm limitações, a lactose, o açúcar, a carboidratos, entendeu? Então, tem pessoas que gerenciam isso de boa. Por quê? Porque são disciplinadas, né? Juliana, eu mando ela para uma festinha na escola de boa. Como mulher? Oxe, eu falo para a mãe, senão eu mando a marmitinha, mando o brigadeiro dela sem lactose, mando isso, mando sem o açúcar. A gente gerencia, né? E isso eu não estou burlando o sentimento, eu estou ensinando e também me educando a dizer assim, eu não posso isso, mas eu tenho isso, né? Eu estou me livrando de uma coisa que, em vez de eu bater de frente, porque eu quero, porque eu gosto de doce mesmo, eu vou comer. Só que você vai pagar para ver isso, não só com doce, como também com impulsividade, com a raiva, né? Com outros sentimentos que a gente tem e que a gente às vezes paga para ver, sabendo que vai pagar caro. Que a gente sabe. Então, esse autoconhecimento, ele primeiro vem do reconhecimento e aí sim eu começo nas minhas ações. Ações simples, ações de hábitos, eu começo a ter o hábito de não ir mais para tal lugar, de não ter mais amizade com tal pessoa, de não frequentar tal ambiente, de não agir assim. Quando eu vejo que me estressa, já saio, porque eu sei que se eu ficar ali, vai elevar o meu nível de estresse. Então, aí são gerenciamentos emocionais, certo? Você não mudou o outro, você entrou em um processo de mudança interna, que muitas vezes é só gerenciamento. Você vai continuar ansioso, você vai continuar impulsivo, você vai continuar com esse perfil de irritabilidade, porém, você gerenciando bem isso. E aí sim é a grande diferencial aí nessa prática com o outro, né? E com você mesmo também. Quando vamos passar para o sofrimento, gera sofrimento tudo que é frustração, tudo que não sai como eu esperava, tudo como eu queria, né? E aí a gente vai muito, mecanismo aí nosso instintivo, aí eu falo que a gente faz sem nem perceber, a gente se vitimizar.
Aí a gente entra no canal de que, eu sou a vítima. Eu sou assim porque minha mãe me fez assim, eu sou assim porque lá em casa todo mundo é assim, eu sou assim porque eu aprendi assim, né? Então eu sou assim porque minha profissão me faz isso, porque eu sou estressado, porque eu sou médico, é porque eu sou isso, é porque eu sou advogado. Aí a gente vai dando desculpas, né? E se vitimizando, porque alivia, claro que alivia, gente, para o nosso ego é maravilhoso, né? Para a nossa cabecinha ali, para se livrar de uma culpa, é maravilhoso isso. Porém, não é solução. Porém, você não está se ajudando, você acha que está se ajudando, você entra numa zona de conforto, porém aí o sofrimento ele vai se instalando. Você vai aumentando na sua mochilinha, né, de pesos psíquicos, de pesos emocionais, mais um sofrimento. Mais um sofrimento. Você fez aquela carinha de que estava tudo bem, que é o coitadinho, e mais uma pedrinha aqui dentro, e mais uma pedrinha. Aí chega um momento que essas pedras pesam, porque não é só mais uma, são várias. Certo? E aí isso pesa e você vai fazer o quê? Você vai ter que esvaziar essa mochila. Aí o esvaziar vai ter que o quê? Muitas vezes a gente vai lá mexer tudo de novo, trazer à tona. Sofrer de novo? Sendo que eu poderia ter poupado tudo isso antes. E aí vamos pensar assim, o gerenciamento desse sofrimento, ele tem que ter o reconhecimento novamente dos seus erros, das suas ações, certo? E a aceitação de que você precisa fazer uma mudança. Sem a mudança você continua, você esvazia, mas aí você enche tudo de novo. E aí fica nesse ciclo sem parar. A ansiedade, ela muitas vezes é confundida, né, com a depressão. A gente confunde muito, que é muito normal. E a depressão, ela tem esse cunho de sofrimento. Você tem realmente, você só olha mais o lado negativo das coisas, você só vê o lado ruim das coisas. Tudo é preto e branco, tudo tem um ar de realmente que não tem sentido mais, não tem mais valia, eu não vejo mais perspectiva quando a gente está em um nível de depressão moderado para grave. A ansiedade, ela é confundida porque ela gera na gente também, né, um descontentamento. Por quê? Eu invisto tanta energia em algo, a frustração que eu acabei de falar para vocês, né, ela não é compensada e aí eu fico naquela, faltando algo. Por quê? Porque eu crio muita expectativa. O ansioso, ele cria expectativa, ele quer que aconteça, ele pensa tudo bonitinho, ele vai viajar e tá tudo pronto, tudo roteirado, tudo certinho. E aí não acontece. A praia dos meus sonhos, a viagem está chovendo. E aí ele não sabe, né, gerenciar a sua emoção, né, a sua ansiedade nisso. Porque ele fica muito no foco de algo específico que ele criou em expectativa. E aí os ansiosos, ele tem muita dificuldade de lidar com as frustrações, certo? Nesse momento de pandemia, sempre a gente está orientando vocês terem informações. Informações não é ligar a televisão o dia todo e aceitar e ouvir qualquer coisa. É buscar fontes confiáveis. Hoje a gente tem os smartphones nas nossas mãos, onde a gente pode dizer sites confiáveis. Coloca assim, sites confiáveis de notícia. Revistas científicas sobre o Covid. Gente, a gente tem que ser seletivo no que a gente quer ler, né? Você vai na livraria, né? E você vai lá, vem aqui comprar um livro. Qual? Não sei. Aí você vai lá, pega pelo título, que muitas vezes é enganoso. Quem fez isso já sabe o que dinheiro perdido, né? Você tem que ir com objetivo, com foco. Eu quero um livro dessa área, eu quero um livro disso. Eu pesquisei já isso, me chamou a atenção isso. Eu vou lá. Quantas vezes, né? Quem tem o hábito de ir na livraria vai ler a sinopse, olha as folhinhas, vê se vale a pena para depois comprar. É isso, é a mesma coisa com a compra nossa do que a gente vai ler. Ser seletivo, o momento pede informação, mas também de forma seletiva, de forma de responsabilidade. E a gente, infelizmente, não vai poder jogar essa responsabilidade para todos, porque tem gente que não está com essa mesma responsabilidade. Quer jogar, quer ganhar mídia, quer ganhar seguidores, quer ganhar número de curtidas, audiências, tá? Então, quem tem que ser seletivo aí somos nós. E essa responsabilidade é nossa. Então, nem tudo que você vai ler, você vai dar credibilidade, você vai buscar fontes confiáveis. Se você não sabe, pergunta um amigo, nem tudo. Outro dado importante, não compartilhe informações que você não checou,
porque a gente vai no automático também, gente. A gente pega uma informação, é um fake news, já compartilhou, e como chega na outra pessoa, a gente não sabe. Aí já dá um pavor, aquela pessoa tem até uma crise, né, hipertensa, né, para não falar de pânico, hipertensa, e passou mal com aquela notícia que às vezes foi falsa. Tá? Então, é responsabilidade de todos, não é só do pessoal da mídia. A gente dá muita responsabilidade ao pessoal de mídia e às vezes não é só responsabilidade dele. Hoje quem faz mídia? Todos nós. Você pode criar uma matéria, uma informação, a gente tem esse poder, esses recursos hoje, certo? Então, isso é um dos dados que a gente está reforçando muito sobre o acesso à informação. Por quê? Com acesso à informação, eu tenho claro o que está acontecendo. Minha mente, ela já tem informações, ela tem bagagem para dizer, não, mas é isso. Eu tenho que fazer isso, isso e isso. Antes as pessoas não sabiam porque tinha que usar máscara, né? Usava, não vou usar não consigo, não sei o quê. Hoje, depois de debater, de tanto falar, de desenhar, você vê que desenharam, né? As pessoas entendem porque tem que usar máscara. E foi comprovado, e a gente comprovou aí o quanto o uso da máscara ajuda nesse processo de do contágio tão em massa. Então, assim, quando a gente pula também para outro ponto do sofrimento, eu retornando para o medo. E aí o medo vem dessa falta de informação. Certo? O medo é algo do desconhecido, como eu falei lá da infância, que a gente aprendeu, como a gente aprendeu. E é porque eu aprendi medo assim? Não, você muda a forma de você lidar com medo. Certo? Então, o que é que eu sei? O que é que eu não sei? Né? Eu estou com medo disso, aí estou com medo disso, e aí a gente entra em outro questionamento. De acontecer o quê? De eu morrer, certo? De eu morrer, e eu tenho medo, se eu morrer, acontecer o quê? Meus filhos ficar sem mim. Sim, se seus filhos ficar sem você, você vai fazer o quê? Se você não está mais aqui. Aí você tem que entrar em um processo de racionalidade. Porque aí você está pedindo para ficar paranoico. Você está entrando na sintonia do medo. Você não está pedindo ajuda para sair do medo. Você está pedindo para ficar com medo. Olha o que a gente pede. Olha o que a gente entra em sintonia. Tá? Então, para o medo, certo? Para a ansiedade, porque somos ansiosos, a gente vai ter que aprender a gerenciar. Mas para o medo e para o sofrimento, o segredo é a gente entrar na sintonia oposta a ela. É a gente entrar na sintonia contraditória a ela. Qual é o oposto do medo? É a fé, é a crença, é uma positividade. Né? É uma informação mais clara, é eu entregar para o universo, gente, porque eu não entrego para o universo. Eu vou entregar a Deus, e seja o que Deus quiser. Isso é você encarar o medo, isso é a gente fazer o contrário do medo, porque o medo faz o quê? Paralisa a gente. E nos adoece, e faz a gente ficar paranoico e pensando em mais coisas destrutivas e ruins a cada dia. Então, eu não supero o medo entrando na sintonia do medo. Que nem algumas técnicas tinham, né, de superação antigamente de medo, que a pessoa tinha medo de um objeto e a gente dava objeto para a pessoa superar, né? Então, e ela entrava em pânico. Dava certo para algumas pessoas? Dava, mas para as outras não, ela ficava com mais medo ainda. Né? Então, assim, sim, e o lado positivo disso? E vamos pensar no que não te gera medo, o que te passa confiança? Eu tenho medo de trabalhar. Certo? E o que te faz? O que te move para tu ir para o trabalho? Então, eu esqueço um pouquinho de medo e eu me foco no que eu preciso. Eu preciso do meu trabalho para sustentar meus filhos, eu preciso do meu trabalho para dar a comida para os meus filhos, para isso. E aí eu vou me focando, né, no contrário ao medo. O que tem que me movimentar? Porque se eu for me focar nele, eu vou me paralisar. E aí eu não faço nada, certo? Eu fico no automático, vou executar minhas funções no automático, porém o corpo, né, e a mente adoecendo, porque aí eu vou somatizar, eu vou botar para o meu corpo e para a minha mente toda aquela energia que eu não consigo, né, extrapolar, porque eu estou paralisada, e aí a gente adoece. Então, sofrimento, ele é em decorrência, que nem eu falei, dessas estratégias que a gente faz de entrar na sintonia do sofrimento. Do que faz sofrer, do que é ruim, do que nos deixa mais realmente debilitados. Quantas vezes a gente pensa no Covid, na doença? E que nem eu falei agora no início, quando eu provoquei vocês,
Quem já pensou o lado positivo da Covid pra gente? Né? Quem pensou aí? Tem. Não vejo nenhum lado. Tem. Porque você não quer. Quando a gente não quer, a gente não vê. Agora, se você quiser, você vê. A mudança é na visão que a gente tem diante das coisas. A mudança não vai ser nas coisas. Vai ter gente ruim, sempre. Mas como eu vejo a pessoa, aí é diferente. Certo? Vai ter situações ruins? Vai, sempre. Vai ter outras pandemias? Vai, gente. Sempre teve. Como eu vejo elas, como eu vou me sair diante delas, como eu vou me gerenciar minhas emoções diante delas, é que é a diferença aí no nosso processo. Temos essa oportunidade, devemos agarrá-la, certo? E treinar o nosso ser, não só psíquico, nosso ser corpóreo, nosso ser espiritual, de oração, de fé, de conexão com o que nos faz bem e não com o que nos faz mal. Tem gente que faz questão de ver só o lado ruim. Tem gente que fala assim, ó, tem tantas mortes, tem tantas pessoas infectadas, né? E aí a gente vê até a mídia com esforço, as pessoas mais positivas dizem, ó, gente, é o número de curados. Gente, isso não é estratégia não de marketing, isso é estratégia de vida, de positivo, da gente refletir sobre o que é bom, o lado positivo, o lado real, tá? Então é importantíssimo esse treino aí. É importantíssimo. O sofrimento, ele só existe porque eu entrei na sintonia dele. Ele vai vir e vai, ele bate na nossa porta sem a gente nem esperar, eu recebo uma notícia ruim, eu recebo algo ruim, eu queria fazer um passeio e chove. São situações tristes que a gente abaixa o nosso humor, a gente fica ruim com isso. Aí eu vou ficar só nisso, nesse sentimento? Mas eu agradeço, foi ótimo, então vou fazer isso, já que eu não posso fazer isso, deixa eu fazer aquilo. É esse sintonia que faz toda a diferença. Então, assim, a gente tem que aprender a conviver com o sofrimento, a gente vai ter que aprender a viver com a ansiedade e aprender com o nosso medo, porque é diante das revoluções que a gente evolui. É diante do medo que eu aprendo a parar de paralisar e dizer, eu te encaro, eu vou lá e vou te mostrar que eu consigo fazer essa outra coisa. Eu não consigo dessa, mas eu consigo essa. Entendeu? E aí, assim, a gente vai aprendendo a gerenciar nossas emoções e mostrando para a nossa mente que é possível, e mostrando para a nossa mente que a gente consegue fazer mudanças. Né? Porque as mudanças, ela não vem também batendo na porta, olha, vamos mudar. Não, ela está aí, você entra na sintonia ou não. Tem gente, Juliana, tem gente que vai sair do mesmo jeito dessa pandemia. Acredito que vai sair do mesmo jeito. Outros pior e outros melhores. Qual vai ser a diferença? A escolha pessoal de cada um. Aí é uma escolha pessoal. Não foi a pandemia que fez isso com a gente, não. É nossas escolhas. É o que eu escolhi fazer com isso. Tá? E a sintonia que eu preferi. Eu entrei na sintonia de que vai estar tudo bem, que vão ficar curados, que a gente vai encontrar uma cura, que vai passar rápido, que eu vou me adaptar ao que eu posso. Pronto. Ou fiquei na reclamação, na chatice, que tédio, que isso, que castigo. A escolha é sua. Tá? Então, até a próxima e agradeço, né, mais esse momento com vocês. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós.
descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós,